Lucas respirava fundo, enquanto empurrava o carrinho de bagagens pelo corredor reluzente do Hotel 5 Estrelas em Copacabana, Rio de Janeiro. O ar-condicionado soprava um frio suave, contrastando com o calor escaldante lá fora, onde as ondas do mar quebravam contra a areia dourada. Aos 24 anos, ele era apenas mais um funcionário entre dezenas, mas seus olhos castanhos brilhavam com uma ambição silenciosa. O trabalho no hotel era cansativo. Limpar quartos, servir refeições, lidar com hóspedes exigentes, mas pagava bem. E Lucas sabia que cada passo ali poderia levá-lo a algo maior. Ele ajeitou-lhe o uniforme impecável, sentindo o tecido liso contra a pele morena, e tentou ignorar o cansaço que pesava nos ombros. Foi numa tarde abafada de sexta-feira que ele a viu pela primeira vez. Mariana. Ela entrou pelo saguão como se o mundo girasse ao seu redor. Uma mulher na casa dos 40, mas com uma beleza que desafiava o tempo. O vestido vermelho que usava abraçava seu corpo, delineando cada curva com uma precisão quase provocadora. A pele clara parecia brilhar sob a luz dos lustres, e os cabelos negros, soltos, caíam em ondas perfeitas sobre os ombros. Seus olhos de um verde profundo varreram o ambiente com uma confiança que fazia todos se sentirem pequenos. Lucas, parado atrás do balcão de serviço, sentiu o coração acelerar sem motivo aparente. Ela caminhou até a recepção, os saltos altos ecoando no mármore, e ele não conseguiu desviar o olhar. "Boa tarde, querida", disse ela à recepcionista, com uma voz aveludada que parecia acariciar as palavras. "Mariana Albuquerque, reserva para o fim de semana. Quero o quarto de sempre, no último andar." A recepcionista assentiu digitando rapidamente, enquanto Mariana tamborilava as unhas bem cuidadas no balcão. Lucas, que empurrava uma mala para outro hóspede, não pôde evitar ouvi-la. Algo naquela mulher o prendia, como se ela emanasse um magnetismo impossível de ignorar. Quando a recepcionista confirmou a reserva, Mariana virou a cabeça, e seus olhos encontraram os de Lucas. Ele congelou, a mão ainda no carrinho. Ela sorriu. Um sorriso lento, quase calculado, que fez o estômago dele dar um salto. "Você aí", disse ela, apontando com o queixo. "Pode levar minhas malas?" A voz dela era um convite disfarçado, e Lucas sentiu o rosto esquentar. Ele assentiu, murmurando um "sim, senhora" quase inaudível, e correu para pegar as malas dela. Enquanto a seguia até o elevador, ele não conseguia evitar notar o perfume que ela deixava no ar. Algo floral, mas com um toque quente, que parecia se infiltrar nos seus sentidos. No elevador, o silêncio era pesado. Mariana estava de lado, olhando o reflexo no espelho dourado, enquanto Lucas segurava as malas com firmeza, tentando manter a compostura. "Você trabalha para aqui há muito tempo?" perguntou ela de repente, sem desviar os olhos do reflexo. A voz dela era baixa, como se estivesse compartilhando um segredo. Lucas engoliu em seco, surpreso com a pergunta. "Um ano, mais ou menos, senhora", respondeu, a voz saindo mais tímida do que ele gostaria. Ela virou o rosto para ele, os lábios curvados num meio sorriso. "Um ano é tempo suficiente para conhecer todos os segredos deste lugar, não é?" Havia algo na maneira como ela disse segredos, que fez o coração de Lucas disparar. Ele riu nervosamente, sem saber o que responder, e desviou o olhar para o chão. Quando chegaram ao quarto, a suíte presidencial no último andar, com uma varanda que dava para o mar, Lucas colocou as malas no canto e se preparou para sair. Mas Mariana o deteve. "Qual é o seu nome?" perguntou, enquanto tirava os brincos e os colocava sobre a penteadeira. "Lucas", respondeu ele. Hesitante, ela se virou apoiando uma mão no quadril, o vestido marcando a cintura fina. "Lucas", repetiu ela, como se estivesse experimentando o som do nome. "Gosto disso. Simples, mas forte." Ela deu um passo à frente, e Lucas sentiu o espaço entre eles diminuir perigosamente. "Obrigada, Lucas. Você é muito atencioso." A maneira como ela disse atencioso parecia carregar uma promessa, e ele só conseguiu assentir antes de sair apressado, o coração batendo como um tambor. Nos dias seguintes, Mariana tornou-se uma presença constante na mente de Lucas. Ela aparecia no hotel quase todo fim de semana, sempre reservando a mesma suíte, e por algum motivo, Lucas era sempre escalado para atendê-la.
Ele não sabia se era coincidência ou se ela mesma fazia questão disso, mas cada encontro com ela era como caminhar na beira de um precipício. Mariana tinha o hábito de usar vestidos que pareciam feitos para seduzir, tecidos leves, cortes ousados, que deixavam à mostra a pele impecável do colo, ou as pernas longas e torneadas. Cada movimento dela era calculado, como se soubesse exatamente o efeito que causava. Certa vez, enquanto Lucas arrumava o quarto dela, ele encontrou uma camisola de seda preta pendurada na cadeira. O tecido era tão fino que parecia dissolver sob a luz, e o perfume dela, ainda impregnado na peça, fez a cabeça dele girar. Ele hesitou, os dedos quase tocando o tecido, mas se afastou rapidamente, sentindo o rosto queimar. Foi então que ouviu o som da água vindo do banheiro. A porta de vidro fosco estava entreaberta, e através do vapor, ele viu a silhueta de Mariana. Ela estava sob o chuveiro, os cabelos molhados colados às costas, o corpo delineado pela luz suave. Lucas sabia que deveria sair, mas seus pés pareciam pregados ao chão. O contorno dela, tão nítido e ao mesmo tempo tão intangível, era como uma pintura que ele não conseguia desviar os olhos. Quando ela virou a cabeça, como se sentisse a presença dele, Lucas virou-se às pressas e deixou o quarto, o coração disparado e a respiração curta. Naquela noite, Mariana pediu que ele levasse uma bandeja com chá ao quarto. Lucas subiu, tentando se convencer de que era apenas mais uma tarefa. Quando ela abriu a porta, o ar pareceu sumir do corredor. Mariana estava com um roupão de cetim, o tecido tão leve que marcava cada curva do corpo. Os cabelos ainda úmidos caíam sobre os ombros, e o decote do roupão revelava a pele clara do colo, onde uma gota d'água ainda brilhava. "Entre, Lucas", disse ela, a voz tão suave que parecia uma carícia. Ele colocou a bandeja na mesa, tentando manter os olhos no chão, mas ela se aproximou, parando a poucos centímetros dele. "Você é sempre tão tímido assim?", perguntou, inclinando a cabeça. O perfume dela o envolveu, e Lucas sentiu a garganta seca. "Não, senhora, eu só estou fazendo meu trabalho", respondeu, a voz falhando. Mariana riu baixo, um som que parecia vibrar no peito dele. "Seu trabalho", repetiu ela, como se achasse graça. "E se eu disser que quero mais do que chá esta noite?" Ela deu um passo à frente, e agora estava tão perto que Lucas podia sentir o calor do corpo dela. Ele levantou os olhos, e o olhar dela o prendeu. Um misto de desafio e convite. "O que a senhora quer dizer?", perguntou ele, sabendo que a pergunta era perigosa. Mariana sorriu, os lábios vermelhos se curvando lentamente. "Você sabe o que quero dizer, Lucas." Ela estendeu a mão, os dedos roçando de leve o colarinho do uniforme dele, e aquele toque foi como uma faísca. Lucas sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. Tudo o que ele sabia sobre certo e errado, sobre dever e desejo, parecia se dissolver naquele momento. Ele queria recuar, dizer que precisava ir, mas o corpo não obedecia. Mariana se inclinou, o rosto tão perto que ele podia sentir a respiração dela. "Fique", sussurrou ela, e a palavra foi como uma corrente que o puxou para mais fundo. Sem pensar, Lucas segurou o rosto dela, os dedos tremendo contra a pele macia. O beijo que veio em seguida foi lento no início, quase hesitante, mas logo se tornou uma onda de calor que engoliu os dois. O roupão dela deslizou para o chão, e Lucas sentiu o corpo dela contra o seu, quente e vivo, como se todo o universo se resumisse àquele quarto. Horas depois, a luz suave do amanhecer entrava pelas cortinas, tingindo o quarto de dourado. Lucas abriu os olhos, o corpo ainda pesado de sono e prazer. Mariana estava ao lado dele, os cabelos espalhados pelo travesseiro, a pele brilhando sob a luz fraca. Ela dormia, o rosto sereno, mas mesmo assim exalava uma aura de poder. Lucas olhou para ela, o coração dividido entre o êxtase do que havia acontecido e uma pontada de culpa que começava a crescer. Ele se levantou em silêncio, vestindo o uniforme amassado, e saiu do quarto com o ameixão do mar ao fundo, o peso do que havia feito pressionando seu peito como uma âncora. O som das ondas quebrando na praia de Copacabana ecoava ao longe, mas Lucas mal conseguia ouvi-lo.
enquanto descia as escadas de serviço do hotel, o uniforme ainda amassado sob as mãos trêmulas. O peso no peito, que começara como uma leve pontada ao deixar o quarto de Mariana, agora se transformava numa corrente invisível, puxando-o para um abismo de pensamentos contraditórios. A noite anterior, com seus toques ardentes e sussurros proibidos, parecia um sonho febril, mas a realidade o acertava como um soco. Ele era apenas um funcionário, e ela, uma mulher que poderia ter o mundo aos seus pés. Ainda assim, o calor do corpo dela contra o seu permanecia vívido, como uma marca que se recusava a apagar. No saguão, o movimento do hotel já começava a ganhar vida. Hóspedes arrastavam malas, funcionários corriam com bandejas, e o aroma de café fresco se misturava ao perfume caro que pairava no ar. Lucas tentou se concentrar, ajeitando o colarinho enquanto atravessava o corredor em direção à área dos funcionários. Mas, a cada passo, flashes da noite passada voltavam. O jeito como Mariana o puxara para si, a curva dos lábios dela ao sussurrar seu nome. Ele balançou a cabeça, tentando afastar as imagens, mas era como tentar apagar fogo com as mãos. Lucas, onde você estava? A voz ríspida do gerente, Sr. Roberto, cortou seus pensamentos. Ele estava de pé na entrada do depósito, os braços cruzados, os olhos estreitos como lâminas. O quarto 502 está atrasado para limpeza, e você sumiu a manhã inteira. Acha que isso aqui é brincadeira? Lucas engoliu em seco, sentindo o rosto queimar. Desculpe, senhor, eu tive um imprevisto, murmurou, sabendo que a desculpa soava fraca. Roberto bufou, apontando um dedo em sua direção. Imprevisto. Aqui não tem espaço para isso. Se quer manter esse emprego, é melhor começar a se comportar como adulto. Ele virou as costas, deixando Lucas com uma mistura de vergonha e raiva fervendo no peito. Ele passou o resto do turno tentando se manter ocupado, esfregando pisos, dobrando lençóis, carregando bandejas. Mas, a cada momento de silêncio, Mariana voltava à sua mente. Ela não apareceu no hotel naquele dia, mas a ausência dela só tornava a presença mais forte. Lucas se pegava olhando para o corredor que levava à suíte presidencial, como se esperasse vê-la surgir a qualquer momento, com aquele sorriso que desarmava qualquer resistência. Ele sabia que o que acontecera entre eles era perigoso, não apenas pelo risco de ser pego, mas porque algo dentro dele estava mudando. A ambição que sempre o impulsionara agora parecia entrelaçada com um desejo que ele não conseguia controlar. No fim de semana seguinte, Mariana voltou. Lucas estava no balcão de serviço quando a viu entrar, dessa vez com um vestido azul escuro que parecia fluir como água sobre sua pele. Ela não olhou para ele imediatamente, ocupada com a recepcionista, mas, quando passou pelo balcão, seus olhos encontraram os dele por um breve segundo. Foi o suficiente para fazer o coração de Lucas disparar. Quarto de sempre, disse ela à recepcionista, mas sua voz parecia direcionada a ele, como um segredo compartilhado. Ele tentou se manter ocupado, mas minutos depois, recebeu a ordem de levar uma garrafa de vinho ao quarto dela. Subir aquele elevador novamente foi como caminhar para o desconhecido. Quando Mariana abriu a porta, o ar parecia carregado de eletricidade. Ela usava um hobby de seda que mal cobria os ombros, o tecido translúcido revelando o contorno do corpo sob a luz suave do abajur. Entre, disse ela, com um tom que misturava comando e convite. Lucas colocou a garrafa na mesa, tentando manter a postura profissional, mas ela se aproximou, os dedos roçando de leve o braço dele. Você pensou em mim, Lucas? Perguntou, a voz tão baixa que parecia um sussurro na escuridão. Ele hesitou, o corpo tenso. Sim, admitiu, a palavra escapando antes que pudesse detê-la. Ela sorriu, os olhos brilhando com uma mistura de triunfo e desejo. Bom, porque eu não parei de pensar em você. O que aconteceu em seguida foi como uma dança que eles já conheciam. Os toques, os beijos, a urgência que apagava qualquer pensamento racional. Mariana tinha um jeito de puxá-lo para si, como se o mundo lá fora não existisse. Cada encontro com ela era um mergulho mais fundo, e Lucas sentia que estava se perdendo, não apenas no prazer, mas em algo maior, algo que o fazia questionar quem ele era. Entre os lençóis, sob a luz dourada do quarto, ela sussurrava promessas, não de amor, mas de poder,
De oportunidades. Você é mais do que um funcionário, Lucas, disse ela certa noite, os dedos traçando círculos lentos no peito dele. Você pode ter tudo se souber escolher o caminho certo. Mas o caminho que Mariana oferecia vinha com um preço. Lucas começou a perceber isso nas pequenas coisas. O jeito como ela o olhava, como se o estivesse avaliando, a maneira como suas palavras, mesmo as mais doces, pareciam carregar uma expectativa. Ele queria acreditar que podia controlar a situação, que era apenas um jogo que ele sabia jogar. Mas no fundo, uma voz insistente o lembrava de que estava pisando em terreno frágil. Cada noite que passava com ela era uma corda que se apertava em torno do seu pescoço, e ele não sabia se queria se libertar ou se render completamente. O trabalho no hotel, que antes era sua âncora, agora parecia um fardo. As broncas do Sr. Roberto se tornaram mais frequentes e Lucas sentiu os olhares dos colegas, como se soubessem que algo estava errado. Ele tentava se convencer de que era apenas paranoia, mas a culpa o seguia como uma sombra. Certa manhã, enquanto limpava um quarto, ele se pegou parado diante do espelho, encarando o próprio reflexo. Seus olhos estavam fundos, a expressão endurecida. "Quem você tá virando, cara?", murmurou para si mesmo, mas não tinha resposta. Foi numa dessas tardes, quando o peso de tudo parecia insuportável, que Mariana o chamou novamente. Dessa vez, não era para o quarto do orelha do hotel, mas para um jantar num restaurante sofisticado no Leblon. Lucas hesitou, sabendo que aceitar significava cruzar mais uma linha, mas a curiosidade, ou talvez a necessidade de estar perto dela, venceu. Ele vestiu a melhor camisa que tinha, sentindo-se deslocado ao entrar no restaurante, onde lustres de cristal brilhavam e garçons se moviam com uma elegância ensaiada. Mariana já estava lá, numa mesa junto à janela, o vestido preto destacando a pele clara como porcelana. "Você está lindo", disse ela, com um sorriso que fez o coração dele pular. Lucas se sentou, tentando ignorar os olhares dos outros clientes, que pareciam se perguntar o que um rapaz como ele fazia com uma mulher como ela. O jantar foi uma mistura de desconforto e fascínio. Mariana falava com uma confiança que o hipnotizava, contando histórias sobre seus negócios, suas viagens, sua vida. Mas entre as palavras, havia sempre um convite implícito, um lembrete de que ela podia oferecer mais do que noites roubadas num quarto de hotel. "Você já pensou em sair desse emprego, Lucas?", perguntou ela, enquanto girava a taça de vinho. "Você é jovem, inteligente, merece mais do que carregar malas e limpar quartos." Ele riu, tentando disfarçar o nervosismo. "E o que eu faria? Não tenho experiência para outra coisa." Ela se inclinou, os olhos fixos nos dele. "Você teria a mim. Eu tenho uma boutique em São Paulo e estou precisando de alguém de confiança. Alguém como você." A proposta pairou no ar como uma tentação brilhante. Lucas sabia que aceitar significava mergulhar ainda mais fundo no mundo de Mariana, mas a ideia de deixar o hotel, de subir na vida, era irresistível. Ele pensou nas broncas do gerente, nas noites exaustivas, na monotonia que o esperava se continuasse onde estava. E então olhou para Mariana, os lábios entreabertos, o olhar que prometia tudo e exigia tudo em troca. "Eu preciso pensar", disse ele, a voz hesitante. Ela sorriu como se soubesse que já o tinha nas mãos. "Pense, Lucas, mas não demore." Dias depois, ele tomou a decisão. Entregou a carta de demissão ao Sr. Roberto, que apenas balançou a cabeça, como se já esperasse por isso. "Você acha que vai encontrar algo melhor lá fora, garoto? Boa sorte", disse o gerente, com um tom de desdém. Lucas não respondeu. Ele já estava com a cabeça em São Paulo, na boutique de Mariana, no futuro que ela prometia. Quando chegou à cidade, o contraste com o rio o deixou atordoado. São Paulo era um mar de concreto, com ruas que nunca dormiam, e um ritmo que exigia que ele acompanhasse. A boutique de Mariana ficava numa avenida chique, com vitrines que exibiam vestidos que custavam mais do que ele ganhava em meses. Mariana o recebeu com um abraço que era ao mesmo tempo acolhedor e possessivo. "Bem-vindo ao meu mundo, Lucas", disse ela, enquanto o guiava pela loja. O espaço era elegante, com paredes brancas, espelhos dourados e arandelas que jogavam uma luz suave sobre as araras de roupas. Ela o apresentou como seu novo assistente, e os outros funcionários, duas mulheres jovens e um homem de meia idade,
O cumprimentaram com sorrisos educados, mas Lucas sentiu os olhares curiosos, como se tentassem entender o que ele fazia ali. Ele não se importou. Estava determinado a provar seu valor, a mostrar que não era apenas o garoto do hotel. Mas, à medida que os dias passavam, Lucas percebia que o trabalho na boutique era apenas uma parte do que Mariana esperava dele. Ela o chamava para reuniões privadas no escritório, onde os assuntos profissionais rapidamente se transformavam em algo mais. Num fim de tarde, enquanto revisavam um pedido de estoque, ela se levantou da cadeira e caminhou até ele, o vestido verde esmeralda marcando cada movimento. "Você está se saindo bem, Lucas", disse ela, a mão repousando de leve no ombro dele. "Mas sabe o que me deixa ainda mais feliz?" Antes que ele pudesse responder, ela se inclinou, os lábios roçando a orelha dele. "Saber que você é meu." Lucas sentiu o corpo reagir imediatamente, o calor subindo como uma onda. Ele sabia que deveria recuar, estabelecer limites, mas o toque dela era como uma corrente que o prendia. Eles se entregaram ali mesmo, no escritório, com as cortinas entreabertas e o som abafado da cidade lá fora. Quando terminou, Lucas se sentou na cadeira, a respiração ofegante, o corpo ainda tremendo. Mariana ajeitou o vestido com uma calma quase fria, como se nada tivesse acontecido. "Você vai longe, Lucas", disse ela, antes de voltar aos papéis na mesa. Ele olhou para ela, o coração acelerado, e percebeu que, ao entrar no mundo dela, talvez tivesse vendido mais do que apenas seu tempo. O eco das palavras de Mariana ainda ressoava nos ouvidos de Lucas enquanto ele ajeitava a gravata no espelho do banheiro dos funcionários. "Você vai longe", ela dissera com aquela voz que misturava promessa e ameaça, após o momento intenso no escritório. Ele passou as mãos pelo rosto, tentando apagar a sensação de que cada passo que dava ao lado dela o afastava de si mesmo. A boutique, com suas luzes brilhantes e ar de sofisticação, era um mundo novo, mas também uma gaiola dourada onde Mariana ditava as regras. Ele respirou fundo, endireitando os ombros, e voltou ao trabalho, determinado a não deixar que seus conflitos internos o traíssem. Naquele dia, a loja estava agitada. Clientes entravam e saíam. As araras de roupas giravam como um carrossel, e o tilintar das máquinas de cartão ecoava pelo salão. Lucas se movia entre as tarefas: organizar estoques, atender pedidos, carregar caixas, mas seus olhos sempre buscavam Mariana, que circulava entre os clientes com a elegância de uma rainha. Ela parecia intocável, mas, quando seus olhares se cruzavam, havia um brilho secreto, um lembrete silencioso do que dividiam nas sombras. Foi no meio dessa correria que ele a conheceu. Sofia. Ela surgiu no depósito, equilibrando uma pilha de caixas com uma desenvoltura que contrastava com o caos ao redor. Aos 28 anos, Sofia tinha uma energia vibrante, como se o mundo fosse um palco, e ela, a estrela principal. Seus cabelos castanhos estavam presos num rabo de cavalo alto, e o uniforme simples, uma blusa branca e calça preta, não conseguia esconder as curvas generosas que se moviam com uma graça natural. Quando ela o viu, parou, apoiando uma caixa no quadril. "Você é o novato, né?" perguntou, com um sorriso travesso que fez Lucas piscar, surpreso. "Lucas, certo? Eu sou Sofia, a rainha do estoque. Se precisar de ajuda, é comigo." Ele riu, aliviado com a descontração dela. "Valeu, Sofia. Tô meio perdido ainda", admitiu, esfregando a nuca. Ela arqueou com uma sobrancelha, o olhar percorrendo-o de cima a baixo com uma mistura de curiosidade e diversão. "Perdido? Aqui é fácil, é só não derrubar nada e não se deixar engolir pela chefe." Ela piscou, apontando com o queixo na direção de Mariana, que conversava com uma cliente do outro lado da loja. Lucas sentiu um frio na espinha, mas disfarçou com um sorriso. "Vou tentar", respondeu, e Sofia deu uma risada curta antes de voltar ao trabalho, deixando no ar um perfume leve de lavanda. A partir daquele dia, Lucas e Sofia começaram a cruzar caminhos com frequência. O depósito, com suas prateleiras abarrotadas e caixas empilhadas, tornou-se o palco de suas conversas. Sofia tinha um jeito de falar que misturava ironia e calor humano, sempre pronta com uma piada ou um comentário afiado. "Você já viu como a Mariana olha para você?"
Perguntou ela certa vez, enquanto contavam rolos de tecido. Lucas fingiu desinteresse, focando na prancheta. Olha como? Ela é só exigente. Sofia bufou rindo. Exigente, sei. Cuidado, novato. Ela não é de brincar. Ele deu de ombros, mas as palavras dela plantaram uma semente de inquietação. À medida que os dias passavam, a presença de Sofia se tornava um contraponto à intensidade de Mariana. Enquanto Mariana era um furacão, puxando o Paunoco para um jogo de poder e desejo, Sofia era como uma brisa fresca, com sua risada fácil e seu jeito de fazer tudo parecer leve. Lucas se pegava sorrindo mais quando estava com ela, esquecendo por alguns momentos o peso das escolhas que fizera, mas essa leveza vinha com um perigo próprio. Sofia não era ingênua. Seus olhares, suas provocações, carregavam uma intenção que ele não podia ignorar. Numa tarde abafada, enquanto organizavam uma remessa nova no depósito, o inevitável aconteceu. Sofia tropeçou numa caixa mal colocada, e Lucas, por reflexo, a segurou antes que caísse. O impacto os deixou colados por um instante, o corpo dela quente contra o dele, o tecido da blusa subindo e revelando um vislumbre da pele bronzeada da cintura. Ele sentiu o coração disparar, os olhos descendo por um segundo antes de se forçar a desviar o olhar. "Tá tudo bem?" perguntou, a voz rouca. Sofia se endireitou, mas não se afastou. "Tô ótima", respondeu, com um sorriso que era puro desafio. "Mas você?" A vê, hein, olhando onde não deve. Ela riu, mas havia um brilho nos olhos castanhos que dizia que ela notara cada detalhe da reação dele. Lucas tentou rir, mas o momento o deixou desconcertado. Ele voltou ao trabalho, mas a imagem de Sofia, o jeito como a blusa marcara as curvas, o calor do toque dela, ficou gravada em sua mente. Ele sabia que estava brincando com fogo. Mariana já ocupava cada canto de seus pensamentos, mas Sofia estava começando a abrir espaço, e isso o assustava. Ele não queria admitir, mas a energia dela, tão diferente da aura controladora de Mariana, era como um ímã. Enquanto isso, Mariana não era cega. Ela percebia as mudanças sutis em Lucas. O jeito como ele hesitava antes de entrar no escritório. A maneira como seus olhos vagavam pelo depósito onde Sofia trabalhava. Certa noite, após o expediente, ela o chamou ao escritório. A loja estava vazia, as luzes do salão apagadas, deixando apenas o brilho quente do abajur sobre a mesa dela. Mariana estava de pé, um vestido cinza que abraçava o corpo como uma segunda pele, os cabelos soltos caindo sobre um ombro. "Você parece distraído, Lucas", disse ela, a voz calma, mas com um tom que fez ele se encolher. "Alguma coisa te incomodando?" Ele balançou a cabeça, forçando um sorriso. "Nada, só o cansaço." Ela se aproximou, os saltos ecoando no silêncio, e parou tão perto que ele podia sentir o perfume dela, um aroma que sempre o desarmava. "Cansaço?" repetiu ela, inclinando a cabeça. "Ou talvez seja outra coisa, outra pessoa." As palavras foram como uma faca, mas o sorriso dela era doce, quase maternal. Lucas abriu a boca para protestar, mas ela levantou a mão, silenciando-o. "Não minta para mim, Lucas. Eu sei o que vejo." Antes que ele pudesse responder, ela se inclinou, os lábios roçando o pescoço dele, e sussurrou: "Você é meu, lembra? Não se esqueça disso." O toque dela reacendeu o fogo que ele tentava apagar, e mais uma vez, eles se perderam um no outro, o escritório se tornando o palco de uma dança que Lucas conhecia bem demais. Mas, mesmo enquanto se entregava, ele sentia um vazio crescente. Mariana o queria, mas era uma posse, não um laço. E no fundo, ele sabia que Sofia estava começando a mexer com algo que Mariana nunca tocara, uma parte dele que ainda buscava algo real, algo que não viesse com correntes. Dias depois, Sofia o surpreendeu. "Ei, novato", chamou ela, enquanto saíam do depósito no fim do expediente. "Tô pensando em tomar um chopp hoje. Quer vir?" O convite era casual, mas o olhar dela dizia mais. Lucas hesitou, a imagem de Mariana piscando em sua mente como um aviso. Mas o sorriso de Sofia, tão aberto e sem jogos, era impossível de resistir. "Tá bom", respondeu,
ignorando a voz que gritava em sua cabeça. Eles foram até um bar pequeno na Vila Madalena, um lugar com luzes coloridas e música ao vivo. Sofia ria alto, contando histórias de sua infância em Salvador, e Lucas se viu relaxado pela primeira vez em semanas. À medida que a noite avançava e as garrafas se acumulavam, a conversa ficou mais íntima. Sofia se inclinou sobre a mesa, os olhos brilhando sob a luz neon. Sabe, Lucas, você não parece o tipo que se contenta com pouco, disse ela, a voz suavizada pelo álcool. Mas tem algo te segurando. O que é? Ele ficou em silêncio, o peso das palavras dela o atingindo. Antes que pudesse responder, ela se levantou, puxando o abecono para dançar. O ritmo do samba enchia o ar, e os corpos deles se moveram juntos, tão próximos que Lucas podia sentir o calor dela. Quando a música desacelerou, Sofia o olhou nos olhos, os lábios a centímetros dos dele. Você já pensou em fazer algo só porque quer, sem pensar nas consequências? Perguntou, a voz quase um sussurro. Lucas não respondeu com palavras. Ele a puxou para si, e o beijo que veio em seguida foi diferente de tudo o que ele conhecia com Mariana. Não havia posse, apenas uma entrega crua, cheia de vida. Eles não pararam ali. A noite os levou ao apartamento dela, um espaço pequeno e bagunçado, mas cheio de calor. Sob as luzes fracas, eles se entregaram um ao outro, os corpos movidos por uma urgência que não precisava de promessas ou jogos. Quando terminou, Lucas ficou deitado ao lado dela, o teto girando acima, o coração disparado não apenas pelo que haviam feito, mas pela certeza de que agora estava preso entre dois mundos que nunca poderiam coexistir. Ele olhou para Sofia, que dormia com um leve sorriso, e sentiu uma pontada de algo novo. Não culpa, mas medo do que viria a seguir. O sol da manhã infiltrava-se pelas cortinas finas do apartamento de Sofia, lançando listras de luz sobre o chão de madeira. Lucas piscou, o corpo ainda pesado da noite anterior, a mente enevoada por uma mistura de êxtase e apreensão. Ele virou a cabeça e viu Sofia, os cabelos castanhos espalhados pelo travesseiro, o rosto sereno em um sono tranquilo. O sorriso leve dela, mesmo dormindo, era como um lembrete do que haviam compartilhado. Uma conexão espontânea, sem promessas ou amarras. Mas o peso no peito de Lucas não era apenas o resquício do álcool ou da paixão. Era o medo, agora mais nítido, de que cada escolha que fazia o arrastava para um labirinto sem saída. Ele se levantou em silêncio, vestindo a camisa amarrotada, e deixou o apartamento com o coração apertado, o barulho da cidade despertando ao fundo. De volta à rotina da boutique em São Paulo, Lucas tentou enterrar os pensamentos sob o trabalho. As araras de roupas, os clientes exigentes, as pilhas de caixas no depósito, tudo parecia uma âncora para mantê-lo no presente. Mas o presente era um campo minado. Mariana continuava a orbitar sua vida como um astro inescapável, sua presença uma mistura de tentação e controle. Cada vez que ela o chamava ao escritório, com aquele olhar que parecia ler seus segredos, Lucas sentia o chão sob seus pés tremer. E Sofia, com sua energia vibrante e provocações sutis, era uma chama que ele não conseguia apagar, mesmo sabendo que deveria. No depósito, Sofia agia como se nada tivesse mudado. Ela ria, fazia piadas, jogava rolos de tecido para ele com uma precisão brincalhona. Mas havia algo novo nos olhares que trocavam. Uma intimidade que não precisava de palavras, mas que pesava como um segredo compartilhado. Ei, novato, tá sonhando com o quê? Perguntou ela certa tarde, enquanto organizavam uma remessa de vestidos. Lucas sorriu, tentando manter a leveza. Com nada, só tentando não bagunçar suas prateleiras perfeitas. Ela riu, mas seus olhos ficaram nele por um segundo a mais, e ele sentiu um calor subir pelo pescoço. Ele sabia que precisava manter distância, mas cada interação com Sofia era como um ímã, puxando-o para um lugar onde ele se sentia vivo de uma forma que Mariana nunca permitira. Mariana, por sua vez, parecia farejar a mudança no ar. Ela não dizia nada diretamente, mas seus gestos eram mais possessivos, suas palavras mais afiadas. Certa manhã, enquanto Lucas entregava um relatório no escritório, ela se levantou da cadeira.
o vestido branco marcando a silhueta contra a luz da janela. Você está diferente, Lucas, disse ela cruzando os braços, os olhos verdes fixos nele como lâminas. Algo está te distraindo. Ele negou com a cabeça, o coração acelerando. É só o trabalho, Mariana, tô dando o meu melhor. Ela sorriu, mas era um sorriso que não alcançava os olhos. Seu melhor é meu, Lucas. Não se esqueça disso. Ela se aproximou, a mão roçando o ombro dele, e por um momento ele pensou que ela o puxaria para si, como tantas vezes antes. Mas ela apenas se virou, voltando aos papéis, deixando-o com uma sensação de que estava sendo vigiado. A tensão entre os três crescia como uma tempestade silenciosa. Lucas tentava equilibrar as duas mulheres, mantendo as aparências no trabalho e escondendo os encontros com Sofia. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Numa tarde de sexta-feira, enquanto ele e Mariana revisavam o estoque no fundo da loja, o inesperado aconteceu. Mariana estava inclinada sobre uma prancheta, o cabelo caindo sobre o rosto, quando pediu que Lucas verificasse uma caixa específica. Ele se abaixou, e num momento de descuido, ela se virou, o corpo tão próximo que o perfume dela o envolveu. Sem pensar, ela segurou o rosto dele, os lábios encontrando os dele num beijo rápido, mas carregado de posse. Lucas correspondeu por um instante, mas então ouviu um barulho, o som de uma caixa caindo no corredor. Ele se virou, o coração na garganta, e viu Sofia parada na entrada do depósito. Seus olhos castanhos estavam arregalados, a prancheta que segurava escorregando para o chão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mariana se recompôs rapidamente, ajeitando o altifre no vestido com uma calma fria. Sofia, querida, pode trazer o relatório de vendas? Disse ela como se nada tivesse acontecido. Sofia piscou, recuperando a compostura, e assentiu. Claro, dona Mariana, respondeu, a voz firme, mas seus olhos cruzaram os de Lucas por um segundo, e ele viu algo neles. Não raiva, mas uma mistura de mágoa e desafio. Ela se virou e saiu, deixando Lucas com o estômago embrulhado. Naquela noite, enquanto arrumava o depósito sozinho, Sofia apareceu. A loja estava quase vazia, o silêncio quebrado apenas pelo zumbido das luzes fluorescentes. Ela se encostou numa prateleira, os braços cruzados, o rosto iluminado pela penumbra. Então, Lucas, começou ela, a voz baixa, mas firme, você e a Mariana, hein, Marlene, não sabia que você jogava tão alto. Ele abriu a boca para explicar, mas as palavras travaram. Não é o que parece, disse finalmente, sabendo que soava fraco. Sofia riu, um som curto e sem humor. Não é? Porque para mim pareceu bem claro. Você é bom em guardar segredos, novato. Ela deu um passo à frente, os olhos brilhando com uma intensidade que o fez recuar. Mas sabe o que é engraçado? Eu não me importo de dividir, desde que você seja honesto comigo. As palavras dela o pegaram desprevenido. Ele esperava raiva, talvez uma briga, mas não isso. Sofia, eu... começou, mas ela o interrompeu, levantando a mão. Não precisa explicar, só me diz uma coisa. Você sente alguma coisa por mim, ou sou só uma distração? A vulnerabilidade na voz dela era nova, e Lucas sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Ele queria mentir, dizer que era apenas um erro, mas a verdade escapou antes que pudesse detê-la. Você não é uma distração, admitiu, a voz rouca. Mas eu não sei o que estou fazendo. Sofia o encarou por um longo momento, então assentiu, como se tivesse encontrado a resposta que precisava. Tudo bem, Lucas, mas cuidado, jogos assim sempre terminam mal. Ela virou as costas e saiu, deixando-o sozinho com o eco das palavras dela. Nos dias seguintes, Lucas tentou manter a rotina, mas a tensão era palpável. Sofia continuava a tratá-lo com a mesma descontração de sempre, mas havia uma distância nova, como se ela estivesse testando-o. Mariana, por outro lado, parecia mais confiante, como se o incidente no depósito tivesse reforçado sua posse sobre ele. Ela o chamava com mais frequência, seus toques mais frequentes, seus olhares mais intensos, mas Lucas sentia que estava caminhando sobre gelo fino, e cada passo ameaçava rachar tudo. A situação atingiu um novo patamar quando Mariana anunciou uma festa para os funcionários, uma celebração pelo sucesso da boutique.
O evento seria num rooftop chique no centro de São Paulo, com vista para o mar de arranha-céus da cidade. Lucas sabia que a noite seria um teste. Mariana e Sofia no mesmo lugar, com ele no meio. Na noite da festa, ele chegou ao local com o estômago apertado. O rooftop estava iluminado por luzes douradas, o ar cheio do som de risadas e taças tilintando. Mariana estava no centro de tudo, deslumbrante num vestido vermelho que parecia feito para roubar a atenção. Sofia, por sua vez, usava um vestido azul simples, mas que destacava sua beleza natural, os cabelos soltos dançando com a brisa. Enquanto Mariana discursava, agradecendo à equipe, Lucas sentiu os olhos de Sofia sobre ele. Ela estava do outro lado do salão, segurando uma taça de espumante, o olhar fixo e indecifrável. Quando seus olhos se encontraram, ela levantou a taça num brinde silencioso, o canto dos lábios curvado num sorriso que era ao mesmo tempo convite e aviso. Lucas desviou o olhar, o coração disparado, e viu Mariana se aproximar, a mão deslizando pelo braço dele com uma familiaridade que fez os outros funcionários trocarem olhares. "Você está quieto demais, Lucas", disse ela, a voz doce, mas com um tom que exigia atenção. "Está gostando da festa?" Ele assentiu, forçando um sorriso. "Tá incrível, Mariana. Você sempre arrasa." Ela riu, mas seus olhos o estudaram como se procurassem rachaduras. Antes que pudesse responder, Sofia se aproximou, a taça ainda na mão. "Dona Mariana, parabéns pela festa", disse ela, a voz leve, mas com uma ponta de ironia. "E Lucas, você tá parecendo um peixe fora d'água. Relaxa um pouco." Ela piscou, mas o gesto era mais provocação do que brincadeira. Mariana sorriu, os olhos passando de Sofia para Lucas. "Ele só precisa de um pouco de orientação", respondeu, a mão apertando levemente o braço dele. O resto da noite foi uma dança perigosa. Lucas tentou se manter neutro, conversando com outros colegas, mas sentia os olhares de Mariana e Sofia como lasers. Cada palavra, cada gesto, parecia carregado de significado. Quando a festa começou a esvaziar, ele se viu sozinho num canto do rooftop, o skyline de São Paulo brilhando ao fundo. Ele respirou fundo, tentando organizar os pensamentos, mas o som de passos o fez virar. Sofia estava ali, os braços cruzados, o vento bagunçando os cabelos. "Você tá perdido, Lucas", disse ela sem rodeios. "E sabe disso." Ele abriu a boca para responder, mas ela continuou, a voz baixa, quase um sussurro. "Eu não vou te pedir para escolher, mas se continuar assim, você vai perder tudo." Ela se virou, deixando-o com o peso das palavras e o vazio da noite, enquanto as luzes da cidade piscavam como testemunhas silenciosas. As luzes de São Paulo piscavam como estrelas distantes, refletidas nos olhos de Lucas, enquanto ele permanecia no rooftop, as palavras de Sofia ecoando como um tambor em sua mente. "Se continuar assim, você vai perder tudo." O vento frio da noite parecia carregar o peso daquela verdade, cortando sua pele como uma lâmina invisível. Ele apertou a grade do terraço, os dedos tensos, o coração preso num turbilhão de culpa e medo. Sofia havia se afastado, sua silhueta desaparecendo entre os últimos convidados da festa, mas a presença dela permanecia tão tangível quanto o toque de Mariana que ainda parecia queimar seu braço. Lucas sabia que estava em uma encruzilhada, e cada caminho parecia levar-lhe a um precipício. Na manhã seguinte, a boutique abriu como se a noite anterior fosse apenas um sonho febril. O tilintar das araras, o murmúrio dos clientes, o aroma de café fresco, tudo parecia normal, mas para Lucas era como caminhar em um campo de brasas. Ele evitava o depósito, onde Sofia costumava estar, e mantinha a cabeça baixa, focando nas tarefas mais mecânicas. Mas o silêncio entre ele e Sofia era ensurdecedor. Ela não o procurava, não fazia suas piadas habituais, e quando seus olhares se cruzavam, havia uma distância que ele não sabia como atravessar. Mariana, por outro lado, parecia mais segura do que nunca, como se a festa tivesse reforçado sua crença de que Lucas pertencia a ela. Seus toques eram mais frequentes, seus sorrisos mais calculados, e cada gesto era um lembrete de que ela não toleraria deslizes. Lucas sabia que não podia continuar assim. A corda que ele esticava entre as duas mulheres estava prestes a romper, e ele precisava fazer uma escolha antes que tudo desmoronasse. A ideia de perder Mariana, e com ela as oportunidades que ela representava, o aterrorizava,
mas a memória do calor genuíno de Sofia, da forma como ela o fazia rir sem exigir nada em troca, era uma âncora que o puxava para o outro lado. Ele passou dias pesando as opções, as noites inquietas, o sono interrompido por sonhos onde via os rostos delas se misturando, cada uma puxando-o para um abismo diferente. Foi numa tarde cinzenta, com a chuva tamborilando nas janelas da boutique, que ele tomou a decisão. Ele precisava encerrar as coisas com Sofia. Não porque não sentisse nada por ela. Pelo contrário, era exatamente por sentir demais que ele sabia que não podia continuar. Sofia era um risco, uma chama que poderia incendiar tudo o que ele construíra com Mariana. Ele a encontrou no depósito, onde ela contava rolos de tecido com uma concentração quase forçada. O espaço estava silencioso, exceto pelo som da chuva lá fora, e o ar parecia pesado, como se soubesse o que estava por vir. "Sofia!" começou ele, a voz baixa, hesitante. Ela levantou os olhos, a prancheta ainda na mão, e o encarou com uma expressão que misturava curiosidade e cautela. "Preciso falar com você." Ela colocou a prancheta de lado, cruzando os braços, o corpo inclinado contra uma prateleira. "Fala então, tô ouvindo." Lucas respirou fundo, sentindo o peso de cada palavra antes mesmo de dizê-las. "O que aconteceu entre a gente foi incrível. Você é incrível, mas não posso continuar. Não é justo com você, nem com ninguém." O rosto de Sofia permaneceu impassível por um momento, mas ele viu um brilho de mágoa cruzar seus olhos castanhos. Ela riu, um som curto e amargo balançando a cabeça. "Então é isso? Você escolheu a chefe, né?" Lucas abriu a boca para protestar, mas ela levantou a mão, silenciando-o. "Não precisa explicar, Lucas. Eu sabia que isso podia acontecer. Só não achei que você seria tão previsível." As palavras cortaram como facas, mas o tom dela não era de raiva, né? Apenas de uma tristeza resignada. "Sabe o que é pior? Eu realmente gostei de você. Mas felicidade não vem de correr atrás de poder, e você vai descobrir isso do jeito mais difícil." Ela pegou a prancheta e voltou ao trabalho, como se ele não estivesse ali. Lucas ficou parado, o peito apertado, querendo dizer algo, qualquer coisa, mas as palavras não vinham. Ele saiu do depósito com o som da chuva abafando seus passos, sentindo que uma parte de si ficara para trás. Nos dias seguintes, Sofia manteve a distância, tratando-o com uma cortesia fria que doía mais do que qualquer bronca. Ele tentou se convencer de que fizera a escolha certa, que Mariana era o caminho para um futuro maior, mas o vazio dentro dele só crescia. Mariana, por sua vez, parecia perceber a mudança. Ela o elogiava mais, confiava a ele tarefas mais importantes, como se estivesse reforçando sua decisão. "Você está se tornando indispensável, Lucas", disse ela certa noite, enquanto revisavam contratos no escritório. O vestido dela, um tom de vinho que parecia brilhar sob a luz do abajur, era uma distração constante, mas Lucas se forçava a focar nos papéis. "Obrigado, Mariana. Tô fazendo o meu melhor", respondeu, mantendo a voz firme. Ela sorriu, inclinando-se sobre a mesa, os olhos fixos nos dele. "Seu melhor é mais do que suficiente, mas quero que você seja só meu, Lucas. Nada de distrações." A palavra distrações pairou no ar, e ele sentiu um frio na espinha, perguntando-se o quanto ela realmente sabia. A tranquilidade, porém, durou pouco. Uma semana após a conversa com Sofia, Lucas recebeu uma mensagem anônima no celular. Era uma única frase: "Pergunte a Mariana sobre o depósito." O número era desconhecido, mas a referência ao depósito, onde Sofia os vira juntos, fez seu estômago revirar. Ele tentou ignorar, mas a dúvida o corroía. Será que Sofia havia contado algo? Ou era apenas um blefe? Ele passou dias em alerta, observando cada movimento de Mariana, cada olhar de Sofia, mas nenhuma delas dava sinais de que algo estava errado. A bomba explodiu numa tarde, quando Mariana o chamou ao escritório com uma expressão que ele nunca vira antes, uma mistura de frieza e raiva contida. Ela estava de pé, os braços cruzados, um tablet na mão. "Lucas", começou ela, a voz afiada como vidro. "Você tem algo a me contar?" Ele franziu a testa, confuso. "Sobre o quê?"
Ela virou o tablet, mostrando uma mensagem de texto. Era a mesma frase que ele recebera. Pergunte a Mariana sobre o depósito. Mas ao lado, havia uma foto granulada, ele e Mariana, no depósito, no momento em que ela o beijara. A imagem era desfocada, mas inegável. Quem mandou isso? Perguntou ele, a voz falhando. Mariana jogou o tablet na mesa, o som ecoando no silêncio. Não importa quem mandou. O que importa é que você não foi honesto comigo. Shh. Ela deu um passo à frente, os olhos brilhando com uma intensidade que o fez recuar. Eu te dei tudo, Lucas. Um emprego, um futuro. E você me retribui com segredos? Ele tentou explicar, gaguejando que não sabia quem enviara a foto, que não havia nada além do que ela já sabia, mas as palavras soavam vazias. Mariana levantou a mão, silenciando-o. Não quero desculpas, quero lealdade, e você vai provar isso. Ela se sentou, cruzando as pernas, o vestido subindo ligeiramente e revelando a pele clara da coxa. Tenho uma filial em Salvador que precisa de um gerente. Você vai pra lá. É sua chance de mostrar que merece minha confiança. O tom dela era final, sem espaço para negociação. Lucas sentiu o chão sumir sob seus pés. Salvador era a cidade de Sofia, um lugar onde ele estaria longe de Mariana, mas também onde os fantasmas do que deixou para trás poderiam assombrá-lo. Ele quis protestar, mas o olhar dela o calou. Tá bem, murmurou, a voz quase inaudível. Eu vou. Mariana sorriu, mas era um sorriso que não trazia calor. Bom garoto, disse ela, levantando-se e colocando a mão no ombro dele, os dedos apertando com uma força sutil. Não me decepcione, Lucas. Ele assentiu, mas, enquanto saía do escritório, sentiu que estava deixando para trás mais do que apenas São Paulo. O peso das escolhas que fizera e das que não fizera o acompanhava como uma sombra. Ele olhou para o depósito ao passar, onde Sofia trabalhava em silêncio, e sentiu um aperto no peito. Ela estava certa. Ele estava perdido. E agora, com a mudança para Salvador, ele se perguntava se algum dia encontraria o caminho de volta. O calor de Salvador abraçava Lucas como um velho amigo, mas também como um juiz implacável. Ele caminhava pelas ruas estreitas do Pelourinho, o sol queimando a nuca, enquanto o som de tambores distantes misturava-se ao burburinho da cidade. A filial da boutique de Mariana, uma loja menor, mas igualmente elegante, ficava numa esquina vibrante, onde turistas e locais se misturavam em um mosaico de cores e vozes. Lucas havia chegado há uma semana, com uma mala pequena e um coração carregado de arrependimentos. O olhar de Sofia, aquele último vislumbre dela no depósito em São Paulo, ainda o perseguia, assim como o peso do acordo silencioso com Mariana. Ele se perguntava se a mudança para Salvador era uma chance de recomeçar ou apenas uma nova corrente para prendê-lo. A loja era um microcosmo do mundo que Mariana construíra. Paredes brancas impecáveis, vitrines reluzentes, roupas que pareciam sussurrar promessas de status. Lucas assumiu o papel de gerente com uma determinação forçada, organizando estoques, treinando os poucos funcionários, lidando com clientes que chegavam em busca de exclusividade. Mas, por trás da fachada de competência, ele sentia um vazio que nenhuma tarefa podia preencher. Cada noite, quando voltava ao pequeno apartamento alugado, o silêncio o confrontava com as escolhas que o levaram até ali. Ele pensava em Sofia, na risada dela, no jeito como ela o desafiava a ser mais do que um peão no jogo de Mariana. E pensava em Mariana, na forma como ela moldava seu futuro com mãos firmes, mas frias. As primeiras semanas foram uma dança delicada de adaptação. Lucas mantinha contato regular com Mariana, enviando relatórios detalhados e respondendo às ligações dela com a deferência que ela exigia. Você está se saindo bem, Lucas, dizia ela, a voz suave pelo telefone, mas sempre com um tom que lembrava quem estava no comando. Continue assim, e talvez eu te traga de volta para São Paulo. Ele assentia, mesmo que ela não pudesse vê-lo, mas a ideia de voltar o enchia de um misto de alívio e pavor. Voltar significaria enfrentar Sofia novamente, e ele não sabia se suportaria o peso do que deixara para trás. Salvador, no entanto, tinha seus próprios desafios. A cidade pulsava com uma energia que era ao mesmo tempo acolhedora e avassaladora, e Lucas se viu atraído por sua vitalidade.
Ele passava os fins de semana explorando as praias, os bares com música ao vivo, as feiras onde o cheiro de acarajé e o som do berimbau criavam uma sinfonia única. Mas, mesmo nesses momentos, ele carregava uma sombra. Certa noite, num bar à beira-mar, ele viu uma mulher dançando ao som de um trio elétrico, os cabelos castanhos balançando como os de Sofia. Por um instante, seu coração disparou, mas quando ela se virou, era apenas uma estranha. Ele baixou a cabeça, o copo de cerveja intocado, e percebeu que Sofia não era apenas uma memória, era uma parte de quem ele poderia ter sido. Enquanto isso, em São Paulo, Sofia seguia sua vida com uma resiliência que escondia as cicatrizes. Ela continuava na boutique, contando rolos de tecido, atendendo clientes, rindo com os colegas. Mas havia uma quietude nova nela, uma introspecção que os outros notavam, mas não comentavam. Ela não falava de Lucas, não perguntava sobre ele, e quando Mariana mencionava o nome dele em reuniões, Sofia apenas assentia, o rosto uma máscara de indiferença. No fundo, ela sabia que fizera a coisa certa ao deixá-lo ir, mas isso não tornava a ausência menos dolorosa. Às vezes, sozinha em seu apartamento, ela se pegava olhando para o teto, imaginando onde ele estava, se ele sentia o mesmo vazio que ela. Mariana, por sua vez, mantinha o controle à distância. A filial em Salvador era uma extensão de seu império, e Lucas, mesmo tão longe, ainda era uma peça em seu tabuleiro. Ela visitava a loja uma vez por mês, sempre com a mesma aura de comando, o mesmo vestido que parecia desenhado para hipnotizar. Durante essas visitas, ela e Lucas compartilhavam momentos furtivos, um toque no escritório, um jantar em um restaurante discreto, mas a paixão que antes os consumia agora parecia mecânica, como um ritual que ambos cumpriam sem questionar. "Você está mais quieto, Lucas", observou ela certa vez, enquanto tomavam vinho num restaurante com vista para a Baía de Todos os Santos. Ele sorriu forçando leveza. "É só a cidade, Mariana, tô me acostumando." Ela o estudou, os olhos estreitos, mas não insistiu. À medida que os meses passavam, Lucas começou a enxergar o custo de suas escolhas. A ambição que o levara a Mariana o colocara num caminho de sucesso, mas também o isolara. Ele tinha um cargo, um salário, uma vida que muitos invejariam, mas cada conquista parecia vazia. Ele pensava nas palavras de Sofia: "Felicidade não vem de correr atrás de poder." E percebia, com uma clareza dolorosa, que ela estava certa. Mariana lhe dera um futuro, mas a que preço? E Sofia, que ele afastara para proteger esse futuro, era a única que o fizera sentir algo real. Uma noite, enquanto caminhava pela praia do Farol da Barra, Lucas parou para olhar o mar. As ondas quebravam com um ritmo constante, e o céu, salpicado de estrelas, parecia infinito. Ele tirou o celular do bolso, o dedo pairando sobre o número de Sofia. Ele queria ligar, dizer que sentia falta dela, que havia cometido um erro, mas o peso da realidade o deteve. Ele havia escolhido Mariana, escolhido o caminho mais seguro, e agora precisava viver com isso. Ele guardou o celular, o vento salgado queimando os olhos, e prometeu a si mesmo que encontraria uma maneira de se redimir, não com palavras, mas com ações. A lição que Salvador lhe ensinou foi dura, mas clara. O desejo pode cegar, mas são as escolhas que definem quem somos. Lucas sabia que não podia mudar o passado, mas podia moldar o futuro. Ele decidiu se dedicar à loja, não por Mariana, mas por si mesmo, para provar que era mais do que um peão em um jogo de poder. Ele começou a construir laços com os funcionários, a aprender com os clientes, a mergulhar na cultura de Salvador, como se pudesse encontrar ali uma nova versão de si mesmo. Enquanto isso, em São Paulo, Sofia encontrou sua própria paz. Ela começou a pintar, um hobby que havia abandonado anos antes, e suas telas, cheias de cores vibrantes, refletiam a força que ela redescobria. Mariana, por sua vez, continuava a expandir seu império, mas a ausência de Lucas, não como funcionário, mas como o jovem que ela moldara, deixava um vazio que ela não admitia. A relação deles, agora reduzida a telefonemas e visitas esporádicas, era um eco do que fora.
Um lembrete de que até o controle tem seus limites. A vida seguiu, como sempre faz. Lucas, Sofia e Mariana, cada um em seu canto, carregavam as marcas de um passado compartilhado, mas também a esperança de que o futuro poderia ser diferente. A história deles não era sobre finais felizes, mas sobre aprender a viver com as consequências, sobre encontrar equilíbrio em meio ao caos. E, acima de tudo, era um lembrete de que a verdadeira felicidade não vem de possuir ou ser possuído, mas de ser fiel a si mesmo. Naquela noite, enquanto as ondas continuavam a dançar sob o céu de Salvador, Lucas fechou os olhos e deixou o som do mar preenchê-lo. Ele não sabia o que o amanhã traria, mas pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma centelha de paz. Ele havia perdido muito, mas talvez, apenas talvez, estivesse começando a se encontrar.